Fala família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo esse vídeo aqui de maneira informal para vocês aqui da sala da minha casa, né? Pra gente falar de Vasco, falar de seleção brasileira também, né? Inclusive eu vou falar isso logo de antemão, né? Da seleção brasileira, porque Vasco mesmo não tem nenhuma notícia assim importante para te dar, né? Para dar para vocês. Mas enfim, vamos falar aqui da seleção brasileira, Copa do Mundo, né? A seleção brasileira foi eliminada hoje pela Noruega. 2-0 Haaland, né, na seleção brasileira, ou Roland, como queiram, que eu vi muita gente falar que o nome é Roland, não Haaland, né? Enfim, independente do nome que seja, né, como é que eu vou dizer? Puta merda, falhou a porra da memória. Independente do nome do cara, né? O importante é que a seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo de 2026. E quem estava achando que era fácil? Quem estava achando que... Cara, engraçado, né? Onde eu estava assistindo o jogo, o pessoal já estava, assim, fazendo planos. Tipo, o próximo jogo é sábado, às 5 horas da tarde, e vai pegar ou México ou Inglaterra. Não, cara, o pessoal tava fazendo planos quando tava 0-0 ainda, tá? O pessoal tava fazendo planos, né? Não, se o Brasil vai pegar ou o México ou a Inglaterra, como se já tivesse ganhado a porra do jogo. Cara, é aquele velho ditado: jogo é jogado, lambari é pescado, né? E, cara, não ia ser fácil. Não ia ser fácil. E eu falei aqui várias vezes, quem acompanha o canal, quem está aqui acompanhando o canal todos os dias, sabe que eu falei que não seria fácil, que não seria muito tranquilo para a seleção brasileira passar da Noruega. Uma vez, cara, que porra, que contra o Japão foi um sufoco do cacete. O Japão, que é um pouquinho assim organizado, o Japão que é um pouquinho organizado, já foi um sufoco do caralho. Porra, tu imagina com a Noruega, cara. E tudo aconteceu, né? Depois que o Ancelotti tirou o Ryan para colocar o menino Ney. O menino Neymar, que meteu um gol de pênalti depois, porque o juiz deu um outro gol, deu um outro pênalti para a seleção brasileira. Lembrando que o Brasil teve um pênalti no primeiro tempo, né, a seu favor. O Bruno Guimarães desperdiçou. E quando ele foi cobrar o pênalti, que ele foi para a bola, eu falei, vai perder, porque da maneira que ele foi, cara, e da maneira que ele deu aquela paradinha horrorosa, escrota, sabe? Eu já pensei assim, vai perder, cara. Vai perder. Ele telegrafou a porra do pênalti pro goleiro. O Bruno Guimarães telegrafou a porra do pênalti pro goleiro, tá? E ao contrário do que muita gente fala para mim e de que muita gente me critica, até mesmo na minha casa, né? O Bruno Guimarães, vascaíno, declarado vascaíno, perdeu a porra do pênalti que talvez, né, mudaria a história da partida de hoje. Talvez se o Bruno Guimarães tivesse convertido o pênalti, ou se o Vini Júnior, né, protagonista da seleção brasileira, tivesse, né, culhão para pegar a bola e falar, não, deixa comigo, quem vai bater sou eu, né, e tivesse assumido o protagonismo, talvez, né, a história hoje seria outra. Enfim, né, o Bruno Guimarães perdeu o pênalti, não era o jogador propício para bater a porra desse pênalti no início da partida.
E o Brasil... Peraí, porque eu tô tocando o telefone da minha esposa. Bom, continuando aqui, galera. Então, assim, a seleção brasileira, né, desperdiçou um pênalti no primeiro tempo. O Bruno Guimarães bateu mal, telegrafou pro goleiro praticamente. O goleiro pegou. E depois a seleção pereceu, principalmente depois que o Neymar entrou em campo. A partida ainda estava 0-0. O Ancelotti optou por colocar o menino Ney no lugar do Ryan, né? Cara, e não é por ser vascaíno, cara, não é por ser vascaíno, mas todo mundo estava percebendo que o Ryan tinha uma importância tática dentro da equipe. Isso daí eu tô falando de colegas meus, flamenguistas, inclusive, flamenguistas, que observaram isso, cara. O Ryan, ele era marcador, ele era atacante, ele acompanhava o lateral do lado direito, ele estava dentro da área para cortar as bolas de cabeça, coisa que aconteceu no primeiro gol da Noruega, do Haaland, né, que fez um gol de cabeça, que era o Ryan, que estaria marcando ele, mas que não estava mais em campo, né? Enfim, cara. E o segundo gol do Haaland foi uma coisa, porra, ridícula, né, cara? O Haaland pegou a bola na frente da área, teve tempo para olhar, ajeitar a bola, olhar para frente, escolher o canto e chutar, porque ninguém chegou em cima dele para marcar, né? E, cara, não é porque eu sou vascaíno, não é porque, porra, o Ryan, eu tô falando isso aqui já há um tempão. Para quem acompanha meus vídeos, eu tô falando já há um tempão que o Ryan, ele tem uma disciplina tática. Ele tem ali, como é que eu vou dizer para vocês? Ele tem ali uma importância no sistema tático ali do Ancelotti. A partir do momento que o Ancelotti tira o Ryan e coloca o Neymar, ele fica com menos um jogador em campo. Ele fica com menos um jogador em campo. Tudo bem, ele fortalece o ataque de uma tal maneira, ou não, porque o Neymar entrou em matéria de atacar, né? Não mudou nada, porque o Neymar entrou e não agregou em nada, né? A não ser cobrar a porra do pênalti, né? O segundo pênalti que o Brasil teve a seu favor, né? Que ele converteu. E a única coisa que o Neymar fez foi provocar o goleiro, dizendo que eu sou o Neymar, e o goleiro provocando ele e coisa e tal. A única coisa que o Neymar fez no jogo foi isso, cara. Foi bater o pênalti, fazer uma disputa com o goleiro da Noruega, que não resolveu em nada, não adiantou em nada, não mudou em nada, e o Brasil saiu perdedor de qualquer forma, entendeu? A verdade é que o Ryan, quando sai do time, o esquema tático do Ancelotti vai para o buraco, porque o Ryan, ele acompanhava o lateral, o Ryan, ele apoiava no ataque, o Ryan, ele estava na área para disputar na cabeça, para tirar a bola de dentro da área, e esse tipo de coisa. Enfim, cara, então assim, o Ryan, quando as pessoas ficavam falando e reclamando, dizendo que o Ryan não vai para cima, que o Ryan ele não dribla o cara, ele não vai para cima como ele faz no Bournemouth, ele não vai para cima como ele faz no Vasco. Sabe por quê? Porque ele estava seguindo ordens do Carlos Ancelotti, o técnico da seleção brasileira. Ele estava seguindo ordens táticas do técnico da seleção brasileira. Então, ele tinha ali, sabe, uma disciplina tática ali muito importante. Ele tinha ali uma importância ali na seleção brasileira, taticamente falando, muito importante. Que no momento que ele sai do time, meu Deus do céu, esse esquema tático vai para a Conchichina, entendeu? E o Brasil toma 2 gols, né? É eliminado da Copa do Mundo mais uma vez por uma seleção europeia,
mais uma vez pela Noruega. E, cara, sinceramente, não estava esperando muita coisa dessa seleção, não. Vou ser sincero para vocês. Vocês me perdoem quem tinha alguma esperança, né, de que essa seleção era boa, de que ela poderia surpreender. Só que, porra, cara, já tava na cara de muita gente há muito tempo, né, cara? O jogo contra o Japão já foi, porra, deficiente. A gente virou o jogo ali na Bacia das Almas. A gente já passou complicação contra a seleção japonesa. E, porra, se a gente pegasse uma seleção mais qualificada, um sistema tático melhor, a seleção brasileira fatalmente iria passar mal, como aconteceu hoje. Então, cara, não me surpreende nada. Eu acho engraçado. Eu ainda sou culpado porque, assim, porque tinham jogadores do Flamengo na seleção brasileira e só por isso eu tava torcendo contra. Puta que pariu, cara. Pô, eu ainda tenho que escutar isso dentro de casa, dentro da minha própria casa, de que, olha, tinha um monte de torcedor flamenguista torcendo para o Ryan, né? E você, se fosse você, eu duvido que você torceria para a seleção brasileira por ser um jogador do Flamengo. Porra, puta que pariu, cara, na boa, cara. Ai, meu Deus do céu. Porra, e eu falei que o Vinícius Júnior era um dos principais jogadores dessa seleção do Brasil, cara. O Vinícius Júnior ali era um dos protagonistas. E eu acho que ele tinha que ter pego a bola para bater esse pênalti, porque ele era um dos principais ali. Cara, quem eu contestava mais nessa seleção brasileira ali era o Neymar, cara. Era justamente o Neymar, que nem convocado era para ter sido. Nem convocado. E o Lucas Paquetá, porque o Lucas Paquetá, puta que pariu. Cara, não foi porque o Paquetá não jogou hoje que o Brasil foi eliminado, cara. Não foi, não foi. Não foi, gente. Vocês vão de concordar comigo que não foi. Então, não tem nada a ver essa porra de ser jogador do Urubu, ser jogador do Vasco, seja lá de quem for. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Mas enfim, né? Vamos falar de Vasco, né? 12 minutos de vídeo. Vamos falar aqui de Vasco rapidinho. As notícias aqui pontuais, rapidinho do Vasco, ó. Teve mais uma renúncia, né? No processo da recuperação judicial do Vasco, tá? O escritório Coelho Murgel, tá? Como é que é o nome? Aterino Sociedade de Advogados CMA, tipo, comunicou oficialmente a quarta vara empresarial do TJRJ, ou seja, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a renúncia aos mandatos judiciais que exercia em nome do CRVG e da Vasco SAF na recuperação judicial. Ou seja, mais um escritório que renuncia, né, que estava ali tomando conta da recuperação judicial e renuncia. Sabe uma coisa, cara? Se vocês estavam envolvidos ali com aquela galera desgraçada, sabe, que pediu renúncia do Felipe Carregal, sabe? Ou então, seja lá do CFO que planejou toda essa sacanagem ali. Vai com Deus, cara. Vai com Deus. Não fazem falta nenhuma, tá? É só o CRVG constituir um outro tribunal, uma outra empresa advocatícia, outro escritório de advogados para ficar no lugar de vocês. Só isso, tá? Aí a notícia diz o seguinte, tá? A petição informa que a renúncia foi apresentada em 1/7 e solicita a exclusão do advogado Sérgio Coelho e Silva Pereira do cadastro de patronos habilitados no processo, né? O documento não trata do mérito de recuperação judicial nem da intervenção da SAF. Trata-se apenas de comunicação formal de saída do escritório da representação processual do Vasco. A movimentação ocorre em meio às diversas mudanças de representantes e profissionais envolvidos nos processos judiciais relacionados ao clube. Cara, vão com Deus e vão para a casa do
caralho, entendeu? Se for para atrapalhar o Vasco e se for para o conflito de interesses, vai embora mesmo, entendeu? Depois do CRVG, ele vai e contrata um outro escritório de advocacia para estar à frente da SAF. Então, cara, foda-se, na boa, foda-se, que as ratazanas vão todas embora mesmo, né? Todo mundo que está atrapalhando o Vasco vai embora. Que o Vasco está paralisado pela justiça aí, a gente está perecendo por causa disso, cara. Por causa dessa sacanagem. Olha só, o zagueiro Alan Saldívia parece que foi oferecido pelo seu empresário para o Independente da Argentina e Peñarol do Uruguai. Olha, se um desses dois clubes quiserem contratar o Alan Saldívia, cara, faz um favor também, entendeu? Vai fazer um favor. Se um desses dois clubes aí, tanto aí o Independente da Argentina, o Peñarol do Uruguai, contratarem o Alan Saldívia, porque não vai fazer também falta nenhuma, cara. Vai fazer gol contra na casa do Carvalho, entendeu? Vai embora, vai lá para Argentina, vai lá pro Uruguai, vai pra casa do cacete, porra, menos no Vasco, entendeu? E a informação aqui sobre o jogo treino, né, cara? Lembrando aqui, o Vasco jogou um jogo treino aí contra o Boa Vista, né? A partida foi dividida aí em 4 tempos. E nos 3 primeiros tempos, o Vasco estava empatando em 0-0 com o Boa Vista. Aí no 4º tempo, né? Os moleques da base entraram e decidiram a partida e venceram por 2-1. Olha, cara. Ai, meu Deus do céu, gente. Meu pai amado. E teve gente divulgando que a partida foi 0-0. Mas não deixa de ter uma certa razão, né? Porque se você for considerar que no último tempo do treino, né? Do jogo treino, o Vasco botou os moleques da base para jogar. E aí sim o Vasco ganhou 2-1. Enfim, né? O time titular, teoricamente, empatou de 0-0 com o Boa Vista, né? Mas tem gente que, né, que acha ruim, né, a gente falar dessa maneira, né? E olha, com o avanço aí da Colômbia nas oitavas de final da Copa do Mundo, o Vasco desembolsou mais de 44 mil dólares, cerca de 227,4 mil reais, por causa do Andrés Gomes, né? O Andrés Gomes está lá servindo a seleção colombiana, e ao todo, pela participação total de Andrés Gomes na Copa, até aqui, o Vasco arrecadou 360 mil dólares, cerca de 1,8 milhões de reais. O Vasco, né, ganhando aí uma grana preta em cima do colombiano Andrés Gomes, que talvez nem volte, tá? Talvez nem volte da Copa do Mundo, talvez a gente volte para o Campeonato Brasileiro sem o Andrés Gomes, né? Porque o olho em cima dele está crescendo a cada dia que passa. Parece que esse valor se dá pelo mecanismo da FIFA, que paga 1.000 dólares dia aos clubes com jogadores convocados pelas suas seleções nesse Mundial. Falar nisso, cara, eu conheci aí um colombiano aqui em Paracambi, cara, que, cara, porra, o cara é uma figura. Eu tirei uma foto com ele, só que eu joguei a foto fora. Puta que pariu. Senão eu ia botar a foto aqui. Cara, o cara é muito maneiro, cara. O colombiano aqui, que tá aqui em Paracambi. Conheci ele ontem, no sábado, né? Num point que tem aqui perto de casa. E, cara, o moleque é muito maneiro, cara. Falei do Andrés Gomes pra ele, do Rojas. E, pô, só que ele falou que ele gosta do Urubu, cara, por causa do Carrascal. Aí é foda, né, cara? Puta que pariu. Ainda assim, ainda tentei conversar com ele falando que o Vasco é o clube da inclusão e coisa e tal. Ele tava torcendo até pra seleção brasileira hoje e tal. Moleque maneiro, moleque maneiro. Mas, infelizmente, fizeram a cabeça dele aí por causa do negócio do urubu, né, cara? Então, fica complicada a situação. Pessoal, olha só. A reunião de ontem do Conselho de Beneméritos terminou em união institucional, mas também pedido por transparência na venda da SAF. Ou seja, cara, a reunião dos Beneméritos que teve agora aí recentemente, ao contrário do que eu falei recentemente, tá? Parece que a maioria dos conselheiros foram a favor do Pedrinho. Só que essa reunião dos beneméritos de 150 conselheiros,
parece que apenas 60 conselheiros compareceram à reunião. Isso que é complicado, tá? Isso que é complicado. Mas dos 60 conselheiros que compareceram, né, ou mais um pouquinho, a maioria foi a favor do Pedrinho, tá? E, cara, o Conselho de Beneméritos tem que estar do lado da diretoria, porque se eles estiverem contra, se eles forem contra a gestão do Pedrinho, independente, tá? Eu não tô aqui defendendo o Pedrinho, nada disso. Independente da gestão do Pedrinho, tá agindo mal ou tá agindo bem, não sei, sabe? É importante eles estarem do lado da diretoria, porque, cara, o Vasco está travado. O Vasco está paralisado por causa dessa ação judicial, por causa dessa intervenção. Isso não está sendo nada bom para o Vasco, cara. Não está sendo nada bom. O Vasco está engessado, o Vasco não contrata, o Vasco está sem técnico, o Vasco não consegue dar garantias financeiras para contratar ninguém, nem jogador, nem técnico, nem porra nenhuma. Você está entendendo? Essa intervenção só prejudicou o clube. Só prejudicou o clube. Então, o conselho tem que estar do lado, infelizmente, da diretoria, porque se o conselho estiver contra e a justiça entender dessa forma, só piora. Só piora a situação, cara. Só piora a situação. E outro lance aqui, ó, segundo o jornalista Flávio Dias, o Vasco enfrenta dificuldades para definir a logística da viagem para o próximo compromisso. Olha só, né? Por causa de alta demanda provocada pela Copa do Mundo. A escassez de voos e aeronaves disponíveis tem complicado o planejamento do clube. Ele está falando da partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro no dia 16. E o Vasco parece que tem tido dificuldade, tá, de encontrar voos aí para Vitória, para Vitória não, lá para Bahia, né, para jogar a partida contra o Vitória da Bahia, uma vez que a Leila Pereira, né, e a galera lá do José Roberto Lamarca cedia o avião do Palmeiras para o Vasco, né, se locomover. Eles emprestavam um avião para o Vasco poder se locomover para um lado e para o outro do país. Aí, uma vez que o Pedrinho foi afastado, a própria Leila Pereira tirou o avião, né, do Vasco da Gama, né, não emprestou mais. Então, cara, olha só como é que isso, cara, influenciou, né, cara, no dia do clube, no ir e vir do clube e no dia a dia do clube. É complicado, cara, é complicado demais. E o Vasco está com dificuldade de arrumar voo para jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória lá na Bahia. Durma-se com um barulho desse, cara. Então, ai, meu Deus do céu, cara. E essa liminar, nada de cair, nada de ter atualização na justiça e nada de mudar esta porra. Puta que pariu, cara. Olha, contra o Vasco tudo é difícil, cara. Tudo é difícil contra o Vasco da Gama. Vou te contar uma coisa, cara. Que porra, que limbo que a gente vive, cara. Que limbo. Complicado demais, cara. Mas é isso aí, cara. O vídeo de domingão é esse. Seleção eliminada. O Vasco cheio de problemas. Agora a gente vai mirar, né, os nossos pensamentos no Vasco da Gama, né? Contando os dias aí pro dia 16, que a gente já vai ter um compromisso importante contra o Vitória da Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, para ver se a gente sai dessa draga, dessa zona de rebaixamento, e o Vasco nem técnico tem ainda. Puta merda. Segue, curte, compartilha, tamo junto, fica com Deus, tem aí um final de semana abençoado, o final de domingo abençoado, e o início de semana abençoado também. Saudações vascaínas, e eu fui.